Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro associado Minas Petro, inclusive você que é sócio recebe todas as manhãs a arbitragem do Minas Petro com todas as métricas importantes para que você tome a decisão de compra. O nosso podcast hoje vai desmembrar todas as métricas da arbitragem e vai falar também um pouco sobre o cenário geopolítico que impactou tanto o preço do barril de petróleo. Lembrando que o Minas Petrocast é um oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em acessórios e equipamentos para sua pista de abastecimento. Consulte lotarequipamentos.com.br e Ali Combustíveis. A Ali continua sendo a parceira de confiança para milhares de postos do Brasil. Vem comigo de vinheta. Hoje eu tô solitário aqui no estúdio porque meus dois convidados estão de forma remota, mas vão abrilhantar aqui o conteúdo. Ele, que é um cara muito importante no cenário de mercado de combustíveis em Minas Gerais, é dono de padaria, dono de posto, é dono de hotel, tem também sistema de fidelidade, mas o cargo mais importante dele é vice-presidente do Minas Petro. E aí, VP, tudo bem? Fala, Guilherme, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, está aí com o nosso amigo Murilo, que você já vai apresentar daqui a pouquinho, e está aí falando com revendedores do Minas Petro, revendedores assim como eu, como a minha família, que há tantos anos está aí no mercado de combustíveis aí prestando o melhor atendimento. Obrigado aí, Guilherme. Isso aí. O nosso parceiro é o Murilo Barco, ele é da Valêncio Prime, diretor da Valêncio Pricing, desculpe, que é o nosso parceiro aqui na arbitragem. Murilo, seja muito bem-vindo, cara. Estávamos namorando já há um tempo, né, para fazer esse podcast. Que bom que tivemos uma data. Seja bem-vindo aqui. Exatamente, Guilherme. Obrigado pelo convite, obrigado aí também, Ricardo, pelo convite. Para nós é uma honra poder participar desse quadro aqui do Minas Petro, que tem uma representatividade muito grande no cenário de combustíveis, não só de Minas, mas nacional. A gente vê o Minas Petro muito ativo em várias frentes, então, e o nosso papel também aqui é de gerar informação, trazer informação para que o revendedor possa tomar decisões mais acertadas no dia a dia do negócio, que a gente sabe que qualquer decisão ali, ela é importante, até porque o negócio, a gente sabe que as margens não são das melhores, né? Então, qualquer ganho que o revendedor possa ter, ele é relevante ali no final das contas. Maravilha. A gente já deu uma ensaiada aqui. O Murilo vai compartilhar a tela com vocês. Débora, coloca aí a tela do Murilo, que ele vai botar a arbitragem de hoje, que está sendo o dia da nossa gravação. E a gente vai esmiuçar todos os dados aqui, começando pelo cabeçalho, passando pela paridade Petrobras, a Selem, os preços da Exalc. Então tá na tela aí. Murilo, vamos começar com esse cabeçalho aí de cima aí. Brent, WTI, variação do dólar, vamos lá. Vamos lá então, Guilherme. O que é importante a gente frisar aqui antes de entrar em cada um desses detalhes, tá? E aí acho que é uma das dúvidas que surgem, principalmente quando isso parte de vocês para nós aqui, né? Murilo, eu estou conferindo aqui o valor do Brent e ele não está batendo com a informação de vocês. Por que ele não bate? A mesma coisa com o dólar. O dólar também está diferente do que eu olhei, por exemplo, lá na investing.com, tá? Porque a fonte que nós utilizamos não é fonte, por exemplo, de dados de bolsa de valor. Então, se você consultar aqui o meu valor de petróleo que eu utilizo, o valor de dólar que eu utilizo, né, na nossa metodologia, ela não utiliza aquele valor que está, por exemplo, na Invest, tá? Ela é diferente. Quando eu considero aqui para barril de petróleo especificamente, eu considero as informações da EIA, que é uma agência americana que ela é responsável por analisar e divulgar dados do mercado de energia como um todo, tá? Então, ela é como se fosse a nossa ANP aqui no Brasil, só que ela é dos Estados Unidos. E ela analisa tanto o mercado americano quanto o cenário mundial. Então, ali eu sempre vou me basear, a minha informação são os dados divulgados pela EIA, tá? Com relação a barril de petróleo. Com relação a dólar, eu utilizo dólar Petax. Murilo, peraí. Por ser uma agência oficial, você acha que ela tem
uma acuracidade melhor com relação ao que a gente vê no mercado internacional? Sim, porque quando ela divulga isso aqui, né, a mesma coisa é o que eu iria comentar aqui em relação a dólar, ela já divulga tudo que foi negociado e ela já pondera todos esses valores, tá? Quando a gente olha um pouco bolsa de valor, a bolsa ela é muito mais sensível. Então, se o mercado está mais estressado, naquele momento, né, agora, por exemplo, no horário da nossa gravação, 2h30 da tarde, o mercado está mais estressado, a bolsa está caindo, o petróleo está caindo. Não necessariamente todas as negociações vão ser feitas naquele valor. Por isso que a gente sempre considera fechamento de mercado, tá? Então, a EIA, ela sempre divulga o dado do mercado fechado, tá? Então, é aquele dado já ponderado. Tá? Então, é por isso que existe essa diferença de análise, tá? A nossa aqui, a EIA, ela divulga a ponderação do que aconteceu no fechamento de mercado. Legal. Dólar, você tinha comentado comigo que também é uma métrica um pouco diferente, né? Explica pra gente. Dólar, a gente utiliza o dólar T-Tax, divulgado diariamente pelo Banco Central, tá? Porque o Banco Central é o órgão responsável aqui por apurar tudo que foi transacionado, tanto de compra quanto de venda de dólar. E no final do dia, ele divulga a ponderação dos valores negociados. Então, a gente considera também o dólar do fechamento do dia anterior, que é o dólar T-Tax. Tá? Então, é diferente daquele dólar que é negociado, por exemplo, na Bolsa de Valor. Então, por isso que dá essa diferença, quando às vezes a gente já recebeu alguns questionamentos aqui por parte de vocês. Murilo, o pessoal mandou um print aqui, ó, tá vendo que o valor tá diferente, é por conta disso, tá? É a fonte de onde nós retiramos a informação, tá? Então é importante sempre frisar isso, porque a depender da onde o revendedor vai consultar essa informação, pode dar sim uma diferença. Legal. Joga isso tudo no liquidificador e aí a gente chega nas métricas da paridade. Pelo que eu tô vendo aí, hoje, dia 22 de abril, o dia da nossa gravação, mesmo com reajuste do diesel de 12 centavos, na métrica nossa Minas Petro Valêncio, ainda com um espaço para mexer no diesel para baixo, né, Murilo? Exatamente, tá, Guilherme? E aí, como que nós chegamos nesse valor aqui, né? Como eu comentei, a gente sempre utiliza o fechamento do mercado do dia útil anterior, né? Aqui no dia 21 de abril, para nós, no Brasil, foi feriado, mas no mercado como um todo, mercado internacional, não. Né? Então, ontem teve variação de petróleo, teve compra, teve venda. Então, no fechamento do mercado de ontem, nós chegamos a esse valor de barril, tá? E a EIA, ela também divulga os custos de comercialização, tanto do diesel quanto da gasolina, para o atacado e para o varejo. Varejo é aquele preço comercializado para a população, para o grande público, e o atacado é para aquele cara que vai lá importar esse produto. Tá? Então, quanto que foi o custo do diesel e da gasolina no fechamento do dia anterior? Nós pegamos esse valor e ele é divulgado em galão, tá? Ele não é divulgado em litro, porque é a métrica que os Estados Unidos utiliza. Nós convertemos de galão para litro, pegamos o dólar do fechamento do dia anterior, trazemos esse valor do custo do galão em dólar para real e colocamos ali custos estimados de trazer esse produto do Golfo, né, que é a região mais próxima do nosso país, até o nosso país, e custos ali para internalizar esse produto. Então, aí são métricas internas nossas, tá? E aí nós chegamos nesses valores, tá? Do diesel, e como referência, é importante frisar aqui, tá? Muitos utilizam heating oil, nós utilizamos low sulfur, que é o diesel de baixo teor de enxofre, tá? Então, também pode dar diferença se porventura ou alguém tentar pesquisar, não, mas o heating oil estava esse valor. Nós não utilizamos heating oil, a gente utiliza aqui, dentro das nossas premissas, o diesel low sulfur, tá? Então, por isso que também pode dar diferença na análise. E aí nós chegamos nessa diferença aqui, que Petrobras ainda está com o seu diesel acima do mercado internacional, havendo a possibilidade de novas reduções, tá? Então, ou seja, o cenário ainda aponta para isso. Murilo, muitas dúvidas caíram aqui na minha mesa com relação à gasolina. A gente está com um derretimento do petróleo aí, só nesse ano, se não me engano, de 15%, e mesmo assim a nossa arbitragem apontando para um reajuste para cima. Como é que a gente explica isso aqui? Vamos lá, exatamente o que eu estava comentando aqui, tá, Guilherme? Como a gente utiliza os valores
da gasolina comercializada no mercado lá fora, a gente vê ela não acompanhando o mesmo movimento que o barril, tá? Não necessariamente quando o barril cai, o derivado vai acompanhar, às vezes, essa queda. Ele pode não acompanhar, tá? Depende muito de como que está a oferta, a procura, e tudo, demanda, oferta e tudo mais, tá? E aí, quando a gente olha a gasolina, a gente chega nesse valor pela nossa metodologia, tá? Tem algumas outras consultorias que nós também acompanhamos, algumas também mostram esse cenário de que existe possibilidade de alta para a gasolina. Tá? Então, não é Entendi. só aqui na metodologia da Valêncio, mas também existem outras, tá? Algumas consultorias aí grandes que apontam esse cenário. Tá? E aí, o que é importante a gente analisar, né, e frisar, principalmente para o revendedor, que toda e qualquer decisão do que vai acontecer com movimentação de preço, ela cabe à empresa, né? Tanto que a gente coloca aqui que é sujeito à decisão por parte da refinaria, né? Porque isso aqui é um cenário. A gente traça esse cenário e quer dizer que ele vai bater 100% das vezes? Mas pode ser que não. Por quê? Porque, às vezes, a depender do que a empresa precisa e a depender do que está acontecendo naquele momento, ela pode tomar uma decisão diferente. Especialmente a pressão política, né, que vivemos no Brasil, não tem muito mais essa lógica, a questão política tem muita relevância. Ricardo, deixa eu te chamar para esse boteco aqui. Quando você levanta de manhã, vê lá os rios do Clube Petro e tudo mais, e aí você recebe a arbitragem. O que você chama a atenção aqui? Porque eu acho que esse painel é o mais importante da arbitragem, né? Queria a sua avaliação como revendedor olhando para esse primeiro painel aqui. Então, Guilherme, a arbitragem ela serve para saber se eu vou comprar combustível hoje ou não. Então, principalmente no meu caso aqui, eu fico tomando algumas decisões, não necessariamente se eu vou comprar ou não, se eu vou manter o tanque cheio ou não, ali eu vou avaliando como que está a tendência ali. Poxa, se a tendência está para subir o combustível, se a Valência deixou claro isso, que pode ser que tenha uma possível alta, aí eu vou manter, eu vou necessariamente comprar um pouco a mais. Ah, não, olha, Ricardo, tem uma tendência de baixa. Eu já passo aqui para o comprador, olha, gente, vamos trabalhar com estoque mínimo e vamos esperar um pouco, que se tiver uma correção, a gente não fica com aquele valor ali impactado. E também, às vezes, se o meu concorrente ele compra melhor do que eu, Guilherme, ele vai ter uma velocidade maior de alteração de valores na bomba, porque ele tem teve uma compra melhor do que eu tive, né? Então, a gente fica sempre atento a isso, a hora ideal de comprar. Antigamente, a gente não tinha esses dados, não era uma coisa corriqueira do revendedor esses dados, né? Hoje, a gente tem o Minaspetro envia diariamente para os revendedores, então o que eu vejo é que eles têm que saber interpretar isso melhor, e o Murilo está aí para explicar a gente também como fazer essa interpretação, e de uma forma simples e resumida, você já deixa ali no lado esquerdo a tendência, né, o Murilo? Mesmo que o cara não chega, vai olhar o gráfico, ele tem uma dificuldade de analisar o gráfico, o comprador dele, desses indicadores, quais indicadores ali que você acha que o comprador tem que ficar mais atento quando ele chegar de manhã e olhar e focar nesses indicadores? Ricardo, você fez uma pergunta interessante aí, às vezes é muita informação, o que eu vou olhar? Eu não acompanho, não gosto de olhar mercado, dólar, o que é importante olhar? Acho que eu faço uma brincadeira aqui para todo cliente novo, né? Cara, como que eu interpreto essa informação? Olha a cor que está aqui apontando. Se está verde, o verde ele quer dizer, opa, tá bom, então quer dizer que pode reduzir, tá? Então o cenário está positivo nesse momento. Vermelho, sinal de alerta, tá? Então quer dizer que o cenário está ruim. Então pode ser que isso aqui vá subir e meu custo também vai subir, tá? Então acho que uma forma simples, né, e fácil de olhar é olhar isso. A cor, cara, o verde me indica que pode cair, e o vermelho não, é sinal de alerta. Olha, está me indicando aqui para uma alta, então eu vou ficar mais atento aqui com relação a esse item, porque pode ser que venha aqui algum movimento de alta por parte da refinaria.
Tá? Então, é sempre importante olhar aqui, olha, esses dois quadros aqui são os mais importantes. Né? Aqui, olha, como que está o diesel e como que está a gasolina. Olhando, primeiramente, refinaria. Claro que a gente tem que analisar os outros itens, como os biocombustíveis, se tem alteração de imposto prevista e tudo mais. Tá? Mas olhando para a refinaria, esses dois itens aqui, se bater o olho nesses dois, já vai dar um cenário ali do que ele deve fazer. Maravilha, vamos seguir, Murilo. Em resumo, né? Comprar na baixa e vender na alta, né? É o que todo empresário quer. A tendência é a gente tentar prever isso. Vamos seguir? Mataripe, eu acho que tem uma diferença, né? Todos sabem, Mataripe é privada, então ali segue a mesma lógica. Aí vem os vendedores de diesel, ficam doidos aqui na hora que vê essa evolução do biodiesel. Explica pra gente, Murilo, o que tá nessa tela aí? O que está nessa tela aqui, tá, Guilherme? Aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes e é onde começa o embate da briga diária ali do revendedor com a distribuidora. Não, olha, o biodiesel, ele mostra que está caindo. E a distribuidora do outro lado, não, o biodiesel está subindo agora, tá? Mas por que o indicador mostra que está caindo e a distribuidora fala que não, olha, está subindo, tá? E aí eu tenho duas informações aqui que são importantes de se analisar. Tá? O primeiro é que esse gráfico ele nos mostra a média do custo ponderado do biodiesel comercializado das usinas produtoras para as distribuidoras. Tá? Então isso aqui é a média Brasil. E aqui vai ter a média aqui indicada pela ANP, é o preço médio, tá? E essa informação da ANP, é importante a gente frisar que ela é uma informação oficial, tá? Ela é pública, né? Ela é uma informação pública. Sim. Para efeitos jurídicos, ela é válida, tá? Então, isso é importante da gente deixar claro aqui para o revendedor. Então, assim, legal. Essa informação aqui que é divulgada pela ANP, o que ela contempla? Tudo que as usinas produtoras emitiram de notas fiscais, e ali considerando o volume e preço dessas notas para as distribuidoras, a ANP divulga essa média ponderada. Tá? Então, as usinas têm a obrigação, por serem entes regulados, de enviar essa informação para a ANP. E a ANP, como ente regulador, tem o papel de trazer transparência. E como ela traz transparência? Divulgando essa informação aqui para o mercado. E ela divulga também essa informação por região do país, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então quer dizer que o valor que Minas pagou é o mesmo que São Paulo pagou? Não, mas ali o valor está na média e é importante avaliar o que aconteceu. Qual foi a variação? Quanto que variou de uma semana para outra? Né? A variação foi positiva, ou seja, de alta? Ou não, ela foi negativa, a variação, o preço caiu e eu tenho uma perspectiva de queda. Então, isso aqui reflete exatamente o que as distribuidoras estão pagando. Tá? Em média, no litro do litro do biodiesel que elas estão comprando para compor o diesel que elas comercializam. Tá? Perfeito. Então, isso aqui é importante analisar, principalmente aquele posto, né, que tem o perfil de diesel, perfil de rodovia. Ricardo, se a gente pegar os dados ali, ó, do dia 1º de abril até o dia 13, tem a queda é bastante evidente ali. Vira um poder de barganha do revendedor com a distribuidora, né? Concorda? Pô, você tá subindo o meu diesel aqui, eu tô vendo na tela aqui que o biodiesel tá caindo. O que é que tá pegando? É uma batalha diária, né? Tanto o revendedor que é bandeirado, quanto aquele que é bandeira branca. Todos os dias ele tem que estar atento. Porque o revendedor vende uma commodity. Ele não agrega valor ao produto. Então é uma tendência que tenha uma baixa margem. Porque a commodity é natural que seja margem baixa, mas cada centavo para ele pode fazer uma diferença grande no final do mês. E ele precisa, então, estar atento a isso. Às vezes ele tem um estoque, o estoque dele está um pouquinho maior, ele tem condição de barganhar ali, olha, então eu não vou comprar hoje. Ele não fica na mão ali daquela distribuidora. Ou então, se ele estiver ali dependendo do negócio, ali eu compro um volume maior, você me dá um prazo, como diz, um olho no preço no mercado e outro fluxo de caixa dele, dá para ele ser inteligente. E eu falo, né,
Hoje, se a gente colocar quantos por cento dos revendedores que tem essa informação no Brasil diariamente, é baixíssimo, né? A grande maioria não tem e nem sabe interpretar. Então, é importante esse momento que a gente está tendo aqui, justamente para a gente desmistificar isso, né, Guilherme? Legal. Murilo, seguindo, etanol hidratado, eu acho que a gente já tem mais familiaridade, a fonte Sim. é o Exal, que também está despencando, né? Exatamente. Nós estamos aí agora com o início da safra da cana-de-açúcar, né? Dia 1º de abril, pelo calendário, inicia oficialmente o ano safra. Então, a gente já tem usina que já está moendo, a grande maioria já está em processo produtivo, então a tendência para o etanol é de que ele comece a cair um pouco agora no período de safra, né? A gente viu aqui no começo do ano ele um pouco mais alto, ele veio caindo, né? E aí ele continua caindo. Então, essa é a perspectiva para o etanol hidratado, que é aquele que é comercializado diretamente para o consumidor, né? E o anidro é aquele que é misturado a gasolina. Então, esse período de queda aqui anda junto com o início da safra. Que também vai impactar violentamente ali na gasolina, e acho que é a mesma lógica que o Ricardo comentou sobre ter um poder de barganha ali com a distribuidora. Murilo, beleza, acho que pode tirar da tela aí, por favor. Vamos falar um pouquinho de cenário geopolítico. O homem lá dos Estados Unidos, rapaz, taxou todo mundo, sobrou aqui para nós também 10%, e o mercado viu isso com certa agressividade, certo mau humor, né? Impactou em produção, impactou em relação diplomática com produtores de petróleo, e vimos o petróleo no ano derreter. Queria os seus comentários, Murilo, que é um cara que está muito ligado nessas tendências internacionais, para a gente tentar entender para onde vai esse mercado maluco agora, né? Exatamente, Guilherme. É um mercado aí que em pouco tempo mudou muito, ficou muito confuso, né? A gente teve ali uma baixa de refinaria na virada do mês, no dia 1º, e logo em seguida a gente já viu o cenário abrindo para que houvessem novos movimentos, que ocorreu na semana passada, né? No fechamento ali antes do feriado. E isso por conta do tarifaço do Trump. Claro, isso traz impacto no mercado mundial como um todo, porque uma expectativa, tarifar praticamente todos os países do mundo, existe uma perspectiva de que a economia mundial vai desacelerar. Se a economia desacelera, naturalmente eu vou ter menos consumo de energia, né? Então, o que acontece? Os países produtores, né, o cartel da OPEP, já que vai desacelerar, então vamos aqui aumentar a nossa produção para reduzir preço, né? Então, aí, claro, existe toda uma pressão ali para que, quando eu reduzo o preço, naturalmente tende a fazer com que as economias comprem mais. Tá? Então, e era o que o Trump prometeu na campanha dele, né? Eu quero energia barata para os Estados Unidos. Como que ele vai fazer isso? Olhando ali para o umbigo dele, né? Olhando só para o que é importante para ele. Claro, existe toda aquela questão Estados Unidos e China, praticamente tudo hoje é produzido na China, e China sendo a principal, o principal país que foi tarifado, né? O Brasil, apesar dos 10%, ele sofre um pouco menos do que os outros. Tivemos países como Canadá e México, que fazem divisa com os Estados Unidos, sofrendo mais, e o Brasil, de certa forma, acaba se beneficiando por isso, por o Brasil ser um grande produtor, principalmente de alimentos, né, de commodities. Os outros países tendem a comprar do Brasil. Se isso ocorrer realmente, né, lá no futuro, a gente não sabe até que ponto isso vai se sustentar e como vai se sustentar. O Brasil tende a se beneficiar apesar do tarifaço, né, porque, como comentei aqui, somos grandes produtores de commodities e alimentos. O mundo precisa comer, né, e aí o Brasil tem esse papel de alimentar o mundo. Então, boa parte do mundo, ao invés de comprar dos Estados Unidos, que vai ter uma tarifa maior, vai comprar dos países que têm tarifa menor, né? E isso pode ser uma visão boa para o Brasil. E como também nós temos um percentual importante de diesel importado que entra no nosso país, né, olhando especificamente para a S10, 1/3 do S10 consumido no país tem origem importada. Então, ou seja, 1/3 daquilo que nós consumimos de diesel S10 vem de fora. E quando a commodity cai lá fora, né, o barril cai lá fora, derivado cai, nós vamos comprar esse produto mais barato lá fora também. E aí isso
pressiona aqui dentro as refinarias para que elas também reduzam os seus preços. E aí nós vimos isso no começo de abril acontecendo, né? Todas as refinarias derrubando o preço, Mataripe, refinaria que está em Manaus, a que está no Rio Grande do Norte, e agora Petrobras, tá? Só que a gente viu assim, e aí foi aquela grande pergunta, nossa, mas se existia um espaço maior para redução, por que Petrobras reduziu só 12 centavos, né? Existia uma janela maior para que o preço caísse, pelo menos na tendência que nós divulgamos aqui, né? E aí a gente tem que olhar com algumas visões, tanto um pouco política e um pouco também econômica. Se existir esse espaço maior, o que vai acontecer com o barril lá na frente? A gente já está vendo o barril começando a subir novamente na última semana. Uhum. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o fechamento do mercado de ontem, 21 de abril, e comparar com o dia 8 de abril, que foi onde nós tivemos a menor cotação de barril no mês aqui de abril, nós já temos uma alta de 7% no barril, aproximadamente. Então, isso tende a fazer com que o preço possa subir. Então, Petrobras, aí a gente enxerga dessa forma, que ela foi um pouco mais contida no repasse. Conservadora. Ela foi muito mais conservadora. Ela repassou menos, porque, olha, se eu tenho a possibilidade que vai subir, se eu repasso tudo, eu vou ter que subir logo em seguida. Então, olha, aqui eu deixo uma janela aberta ainda, uma possibilidade de que, olha, o preço pode subir e ainda eu estou confortável, eu não preciso ficar repassando volatilidade a todo momento do mercado, que foi o que a Petrobras se propôs quando ela mudou a forma de precificar o combustível dela para o mercado interno, né, lá em maio de 2023. Então, podemos interpretar dessa forma. Quem vai ter a informação precisa? A presidente da companhia, tá? Porque a gente sempre deixa essa informação lá, sujeito à decisão da refinaria, porque é ela que vai tomar a decisão ali, ela que vai saber qual que é o número exato na última casa lá do preço. O telefone da Magda eu não tenho ainda não, viu, Ricardo? Ricardo, o revendedor de Santa Maria do Itabira fica vendo a gente conversando aqui de Donald Trump, diesel importado, é China e tal. Não adianta, né, cara? Tem que ficar ligado nessas coisas se quiser gerenciar o negócio de forma eficiente, né? Não tá longe de nós, não. O mundo globalizado é assim mesmo, é isso aí? Então, Guilherme, o negócio, o posto de combustível, eu falo que já foi tão próspero no passado, era sinônimo de riqueza, né? Hoje em dia é uma coisa que a gente tem dúvida sobre o futuro e o presente, quem está sobrevivendo está contando centavo. Então, para sobreviver o revendedor hoje, ele tem que contar cada centavinho dele, melhorar a compra, ter ali estratégia na venda, ter também um custo de operação baixo, mas fundamental, se ele compra bem, ele vai ter vantagem competitiva grande. Então, é uma tendência, tanto que a gente viu nos últimos anos o crescimento de postos sem bandeiras, justamente por conta de um poder maior de negociação. Mas a gente, para negociar, a gente tem que partir de um princípio, de uma base. E eu vejo que você entender profundamente o produto que você está vendendo é importante. Assim como você aí é um jornalista que tem que entender quais as mídias eu tenho que publicar, qual é minha perspectiva em cima de cada mídia que eu vou colocar um investimento, o revendedor, poxa, ele vende combustível, ele vende praticamente 3 produtos, gasolina, etanol e diesel. Pô, ele tem que entender tudo sobre esse produto e gerenciar o estoque da melhor forma, né? Até porque não é uma atividade complexa de administração, né? O posto de combustível, a gente tem uma operação até simples, tanto que estão crescendo assim, tanto algumas redes independentes da localidade, né, Guilherme? Verdade. Mudando um pouquinho de assunto, você que nos acompanha nas redes sociais e recebe as mensagens do Minas Petro, já percebeu que temos uma nova série com o Murilo aqui, chamado Na Ponta do Lápis, o mercado de combustível. É muito dinâmico, então a gente comenta semanalmente como foi o fechamento da semana passada, com esses indicadores, essas questões geopolíticas,
políticas, e esta ferramenta tem um parceiro muito legal, que eu fiquei muito feliz de ter fechado essa parceria, que é o Precinho, cara, que o 02 do Precinho tá aí, porque o 01 é o Breno, né? E o Precinho, assim, que deu uma... Ricardo falou de bandeira branca, né? Mudou a dinâmica de cotação do mercado nacional, eu diria. Ricardo, muito obrigado pela confiança no instrumento aqui, né? Que é um produto novo que o Minas Petro criou, e eu acho que tem a cara do Precinho. Queria que você falasse também da dinâmica do Precinho, é a hora de vender o peixe, né? Vamos lá. Meu jabá, então, gente. É isso aí. Que, na verdade, é o seguinte, vamos lá, vamos dividir. Primeiro, esse trabalho todo que o Murilo faz com a Valência dá um embasamento para o revendedor, ele entender ali as movimentações do mercado e posicionamento que ele vai ter que ter. O Precinho, ele vem com uma outra estratégia. O Precinho, ele traz um resumo das cotações diárias. Por que surgiu a ideia do Precinho? Eu tenho um supervisor aqui que ele ficava muito inteligente, muito eficiente, mas ficava diariamente a parte da manhã inteira fazendo cotação. Aí negociava com uma distribuidora, voltava, negociava com a outra, procurava a melhor logística. Eu pensava, poxa, será que todo mundo tem o luxo de ter uma pessoa para fazer esse trabalho diariamente e perder tanto tempo? E quando é o dono tem tantos afazeres que ele acaba, às vezes, deixando de fazer o óbvio, que é comprar bem, porque muitas vezes tem tanta coisa na operação. E o Precinho nada mais é do que ele trazer um resumo de cotações, não necessariamente aquele valor que foi cotado que o Murilo vai conseguir pagar. Às vezes ele paga até mais barato, que ele tem um poder de compra maior do que a pessoa que cotou. Às vezes a distribuidora está com estoque alto na hora. Enfim, mas te traz uma referência. E eu vou te falar um exemplo, Guilherme, assim, até a gente falar como Betim, apesar do Precinho hoje já está em outras bases. Em Betim, quando a gente começou com o Precinho, a primeira semana a diferença do menor preço para o maior batia 19, 18 centavos todo dia. Hoje, ele não passa, eu estou olhando agora, hoje tem a questão de feriado, tudo, tem uma distribuidora que está mais deslocada, deu 8 centavos, né? E normalmente é 6 centavos em 17 cotações, ou seja, achatou. Se achatou, melhorou para o revendedor, com certeza, porque ele começa... a briga está maior do que era antes, quando não tinha informação. E muitas vezes o revendedor, ele cota em 3, 4 distribuidoras por comodidade. Quando ele recebe a cotação de 18, primeiro, a competitividade aumenta. Segundo, algumas distribuidoras que, porventura, iniciaram há pouco tempo e não tinha uma visibilidade tão grande, começam a ter o mesmo parâmetro de visibilidade. Então, a competitividade é maior, e a gente faz isso. Eu falo, o Precinho ele é muito bom para o posto bandeira branca, porque ele vai ter diariamente uma complexidade operacional menor, porque já vai receber o resumo, ele vai focar naquelas 3, 4 negociações, e para o bandeirado, ele tem que ter a paridade para saber, poxa, será que é justo o meu contrato com a distribuidora em relação ao mercado? E muitas vezes ele não tinha nem a informação, ele só tinha o preço dele e ele não conseguia ter uma informação em tempo hábil para fazer uma negociação. Então a gente desenvolveu o Precinho, começamos em Betim, já tem Araucária, Duque de Caxias, Suape, Cabedelo, agora em Mataripe, né? E também Sarandi, entrando agora em Sarandi também. Mas justiça comercial para o mercado, né, Ricardo? Acho que é interessante, né? Acho que é o maior ganho, assim, na minha opinião. É informação, né, cara? Informação é tudo. Se você tiver um resumo da informação, olha, em vez de você cotar em 18, cara, beleza, essas 4 estão menores, eu vou intensificar o meu tempo nesses 4. E vou gastar o meu tempo nas que estão com a melhor condição comercial daquele dia. Mas não necessariamente também, né, Guilherme? A melhor condição comercial, falo, é tudo, porque a logística interfere muito também. Às vezes, a distribuidora,
ela tem um preço bom, não, mas eu prefiro pagar 2 centavos mais caro nessa, na gasolina, vou pagar no diesel um mais caro, no etanol mais barato, mas vou concentrar tudo na mesma base. Aí meu caminhão não vai ter o deslocamento. Enfim, o precinho ele traz um resumo do dia, como sempre 9h30 da manhã o revendedor recebe essa informação, são cotações reais de diversos revendedores que fazem a cotação e alimento do sistema, e a gente está com a parceria agora com Minas Petro, 15 dias free para testar, e o revendedor depois conta se ficou satisfeito. Exatamente. Murilão, passando a régua aqui, meu caro, muito obrigado, viu? Tem sido um parceiro muito legal. Se você souber o que a Magda vai fazer, você liga pra gente aqui. Estamos sempre aqui na expectativa, tá bom? Obrigado, viu, Guilherme? Agradeço aí o Ricardo também, o Minas Petro, pela parceria, né? E nós aqui também estamos à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho que a Valência Pricing traz para o mercado, né? A paridade é um dos serviços, nós temos um trabalho um pouco mais amplo aqui, voltado para gestão de compra, né? Que é a nossa especialidade, então quem quiser conhecer, coloco à disposição para poder entrar um pouco mais no detalhe do nosso trabalho. Ricardo Pires, vice-presidente do Minas Petro, muito obrigado novamente, VP, grande parceiro, como sempre. Tamo junto aí, Guilherme, obrigado, Murilo aí pela aula. E é isso aí, gente. Minas Petro cada vez mais relevante, Guilherme. É isso aí. Passando a régua em mais um Minas Petro Cast, que é um oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em equipamentos e acessórios para a sua pista de abastecimento. Verifique lotarequipamentos.com.br. E a Ali Combustíveis continua sendo a parceira de confiança de milhares de postos pelo Brasil. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.